Vamos para mais uma gravação. Aqui é uma gravação do S&P, dia 10 de novembro de 2016, uma quinta-feira. A eleição do Trump aconteceu na terça-feira, quarta-feira eu já gravei aqui e mostrei para vocês com muita volatilidade. Esse dia, o esperado ainda é essa mesma quantidade de volatilidade em reação a essa recente vitória do Trump. Aqui falta um minuto para a abertura do mercado. Ele veio trabalhando aqui nesse range que se formou. Esse volume acumulado é do horário de negociação overnight, que eles chamam, né? O horário de negociação da madrugada. Teoricamente, apesar do mercado já estar aberto aí, o horário de abertura oficial é meio-dia e meia, horário de São Paulo. Então agora acabou de acontecer a abertura. A mínima dessa área de valor foi a 68, já deu uma entrada aqui por absorção no 68,25. Ponto de controle formado, eu fiz uma compra esperando que ele vá encarar uma alta aí, pegando essa abertura. O mercado não conseguindo passar ali dos 70. 70 é um ponto forte nessa semana. Se voltar um pouquinho mais para baixo ali, já saí, zerei no 0 a 0. Lembrando que eu estou fazendo essa narração depois de ter operado, essa narração não é ao vivo. Aí você vê que por ser um ponto de controle já tem bastante acumulação aqui, bastante troca de negócios dos dois lados. O mercado ainda não se decidiu. Normalmente eu não recomendo fazer essas entradas no meio da área de valor, mas eu estava esperando aqui que, caso o mercado não conseguisse passar dos 70, ele entraria num movimento de baixa. O limite para mim é ali no 70, o ponto de stop correto seria acima dos 70. Eu saí tentando virar a mão, ainda tentando encontrar aí o ajuste do mercado, né, me posicionar corretamente. Esses stops iniciais me levaram para um valor negativo, financeiro negativo de 62 dólares. O meu alvo é tentar chegar em 500 dólares por dia essa semana, aproveitando essa volatilidade maior, operando com no máximo 3 contratos. Fiz uma operação ali positiva, saindo no 70,5. 70,5 nesse momento foi a máxima da área de valor. Não consegui vender a tempo, perdi a inversão do fluxo. Por enquanto, o mercado respeitando ainda esse ponto de negociação. Pegou meu ponto de venda no 70,25, buscando saídas rápidas aí de 4 ticks, 1 ponto. Consegui sair no ponto de controle. Então a operação natural aqui seria operações nessas extremidades, né? Vendas ali na máxima da área de valor e compras na mínima da área de valor. Mercado bem movimentado. Essas duas colunas centrais representam aí os negócios que saíram, né, no Times and Trades, como se fosse o Times and Trades plotado aí no centro. Buscando fazer uma compra agora nessa extremidade, mas houve uma entrada de fluxo vendedor forte. Então eu já faço a entrada de olho numa saída rápida caso o mercado vá contra a minha posição. Novamente, buscando aí uma faixa de 4 ticks, 1 ponto. Consegui sair no 69. Eu tenho consciência que o mercado pode chegar lá no 70,25, mas para mim o ponto de controle é um ponto natural de pit stop. Então no meu caso, para o meu perfil operacional, eu prefiro pegar esses pequenos movimentos rápidos, não ficar passando muito calor, e eu aceito que eventualmente o mercado vá caminhar sem mim. Esse é o meu perfil operacional, eu gosto de operar dessa forma. Fazendo essa pequena pausa, como eu disse, é natural que o mercado faça essa troca de contratos no ponto de controle. Normalmente, para mim, não é um ponto de entrada. A partir do momento que ele volta rapidamente para a mínima da área de valor, eu já fico mais atento
porque isso pode significar essa mudança do fluxo, né? Uma tentativa de saída da área de valor que foi formada de madrugada. Faço uma venda agora, tentando buscar esse movimento. Entrando lote escondido aqui no 8,25, eu já estopo rápido, com um stop bem curto de 2 ticks. Então, por enquanto, a área de valor vem se mantendo. Então fica bem claro essa área entre o 8 e o 70,25 mais ou menos. Faço uma venda nessa máxima. Caso o mercado saia rompendo, o ponto de stop natural seria na faixa do 71. Fazendo uma absorção ali. Aqui para mim, como sempre existe um espaço ali entre muitas vezes o ponto onde é a área de valor e um spread que faz assim, eu sempre tento deixar um pouquinho para tentar não estopar à toa. Então eu deixei ali um spread até o 71,5, é um pouco mais do que eu costumo deixar de stop, mas eventualmente eu aceito isso. Agora parece que o mercado segurou ali no 1,25, eu estou tentando vender de novo no 71, consegui. Ficou um preço médio aí em 70,5. Estopei as duas posições. Então agora sim, o mercado aparentemente querendo se afastar da área de valor, se decidindo aí em direção à compra. Deixo uma ordem a 1,5, subir para 1,75, fui executado, tentando operar agora a favor do fluxo. Quando eu faço esse tipo de entrada, eu já fico buscando absorção do lado comprador. Por exemplo, aqui absorvendo 955 contratos, já perdeu um tick, não é um bom sinal, então eu já fico preparado para estopar. Aumentei minha posição quando o mercado foi a meu favor. Agora o que eu não quero ver é ordem escondida do lado vendedor. Eu fico acompanhando aqui com o mouse, que é onde eu vou posicionar a minha saída. Então a saída aqui vai depender de como o fluxo vai caminhar a meu favor. Começou a segurar um pouquinho no 2,5. Deixei uma ordem de saída no 2,5. Estou posicionado em 2 contratos. Absorvendo aqui a 1,5. Zerei uma posição, demorando muito para ir a meu favor. Normalmente, quando eu faço esse tipo de operação de saída da área de valor, o que se espera é que o mercado caminhe rapidamente. Então, se ele começa a enrolar demais, eu prefiro sair e esperar um momento que o mercado vá de uma forma um pouco mais fácil na direção do meu trade. Ó, absorvendo ainda no 72, já negociaram aqui 2.000 lotes, né, de absorção. Perdeu. Eu tento deixar pelo menos um ponto aqui, 4 ticks para negociar. Deram uma boletada para dentro e colocaram 1.200 lotes aqui de escora. Normalmente esses 1.200 lotes, como se confirmou, não são reais, né? É muito blefe. De qualquer forma, é um sinal comprador, né? A boletada para dentro.
Já está demorando muito para caminhar. Já poderia até virar a mão aqui nesse ponto, tentar buscar um retorno ao ponto de controle. Absorção aqui no 2,5. Tomaram 2,5. Começaram a absorver aqui. Então isso é também um sinal de força compradora, né? Quer dizer, eles tomaram essa faixa de preço e já deixaram 1000 lotes aqui que foram absorvidos, né? Com uma ordem escondida, ordem iceberg. Os compradores conseguindo levar um pouquinho para cima. 1.200 dólares é uma quantidade, 1.200 contratos é uma quantidade razoável de contratos no S&P. Agora o mercado caminhando a favor do trade. Eu já começo a buscar uma saída numa próxima absorção. Aqui no caso do 73,5, zerei um contrato. Mercado caminhando bem a nosso favor. Quando acontece isso, é muito comum no S&P principalmente que o mercado volte muito rápido. Então eu não deixo isso acontecer. Se eu percebo que o mercado já está travando num determinado ponto, eu não espero o mercado voltar muito contra mim. Eu tento zerar rápido e garantir meu trade. Mas aqui caminhou muito bem, já estamos com 3 pontos de ganho, né? Até que no 75 ele trava, eu faço a saída no 75. Então fomos aqui para 212 dólares de saldo financeiro. Uma operação muito boa. Bastante brigado agora no 75, 75,5. Pode ser que esse ponto vire agora um ponto de venda. Precisaria confirmar agora com uma agressão contrária do lado vendedor. Não se confirmou. O fluxo comprador ainda está empurrando, né? Você percebe que ele agride lá no 6,25 e absorve ao mesmo tempo no 6. Não conseguiu segurar no 6. Bastante obrigado. Fiz a venda, eu ia falar, achei que não tinha sido feito, eu ia falar, apesar de não ter clicado, para mim é ponto de venda ali. Stop acima dos 6,25. Como esse dia aqui ainda está muito volátil por conta dessa eleição do Trump, pode ser que ele ainda tenha respiro aí para seguir mais tempo na compra, né? Normalmente, quando ele corre bem assim, faz essa pausa, dá para fazer com bastante eficiência essa inversão rápida ali de fluxo. Aqui eu não estou tentando pegar aquela inversão que vai transformar o rumo do dia, é só uma inversão curta ali, uma operação contra tendência rápida. Mas o fluxo ainda está muito forte, me pegou de surpresa, demorando até para estopar. Tendo uma absorção ali no 6,75, zerei a posição. Fiz uma nova venda. Teimoso, né? Isso aqui é uma coisa que eu comento muito com os alunos. Que se você está vendo o fluxo caminhando bem numa direção, opera a favor do fluxo, não fica tentando encontrar o ponto da virada. Mas esse agora no 76,5 acabou funcionando. Não é uma coisa que eu recomendo muito. Agora, analisando com calma, eu vejo que foi um pouco precipitado, porque muitas vezes numa situação dessa, apesar de eu estar ali com uma certa gordura para queimar, você pode acabar devolvendo o ganho de vários trades positivos, porque você fica tomando pequenos stops ali tentando encontrar um topo ou um fundo. Tendo bastante absorção no 6,5, mas é importante que tenha absorção a seu favor e porrada também na direção do seu trade. O que está acontecendo aqui é que além deles terem absorvido no 6,5, os compradores também absorveram no 6,25. Então aí você tem que se questionar o seguinte: por que os compradores, se eles achassem que o mercado não tem mais espaço para correr, aceitariam
continuar comprando no que é a máxima do dia até esse momento. Então é algo a se prestar atenção. Então eu zerei a posição, começou a ter muita troca aí no 6,5, 6,75. Eu deixo ali uma ordem de disparo no 77. Fiz uma venda a 6,25. Estou considerando que os vendedores estão ganhando essa queda de braço, conseguiram travar mais ou menos ali a absorção, né? E um stop bem curto no 77, que também pode ser um ponto de virada de mão, tentando aproveitar esse fluxo comprador que está acontecendo de forma tão extrema, né? Começo a estopar, estopei a posição, virei a mão no 77. O 78,25 para mim é um ponto que de fato sim, ali eu consideraria fazer uma venda de longo prazo. Longo prazo para o meu padrão operacional é de alguns minutos, não é um longo prazo nem de swing trade nem de day trade. Minhas operações são sempre curtas, o meu foco aqui é em fazer scalp. Estou comprado a 77, minha saída ali é no 78,25, que é um ponto que eu já tinha marcado no gráfico, um ponto de volume que foi muito negociado nos dias anteriores. Então perceba que por mais que tenha travado em vários pontos aí, os compradores conseguem vencer, né? Eles estão insistindo aí na continuação da tendência. Mais uma vez, não é comum que aconteça de forma tão intensa. Isso está acontecendo por conta desse forte movimento, dessa forte volatilidade que vem sendo causada pela eleição do Trump. Lembrando que aqui foi apenas 2 dias depois da eleição. Eu já estou botando a minha saída de 3 contratos no 78, então entrei com 3 contratos a favor da tendência, mas eu realmente considero que ali no 78, 78,25 é um ponto de virada. Então caso venha e me execute a 78, eu zero a posição e já viro a mão no 8,25. Demorei um pouco para sair, por um tick não fui executado, né? Minha saída estava no 8,25, ele só chegou até o 78. Tá voltando mais uma vez até essa região. Ó, troca de lotes intensa aqui no 7,5, 7,75. Tô na fila para ser executado no 78. Fui executado. Possivelmente tentando virar a mão agora no 8,25. Bastante troca de lotes. Se eu for executado no 25, stop de 3 ticks. Então, observando aqui o que aconteceu, eu ganhei muito mais dinheiro comprando, né, indo a favor da tendência, do que nas minhas tentativas de inversão de fluxo. Agora é o ponto de fato que eu consideraria que é um ponto de venda. Se eu não tivesse tomado esses stops anteriores tentando buscar a inversão, eu deixaria essa operação correr. Mas eu já estava um pouco ressabiado aí e deixei um alvo curto de 4 ticks. Fui executado. Financeiro foi para $262. A meta aqui é tentar pegar $500 ou mais próximo disso possível. O mercado agora de fato caminhou. Normalmente, isso é uma coisa que eu já sei, esses pontos que eu faço scalp entre as minhas zonas de interesse, e nas zonas de interesse eu tento esticar um pouco mais as operações. Esse é o meu raciocínio operacional. Enquanto o mercado trabalha entre um ponto e outro, pontos que eu determino por uma série de técnicas ali que nós definimos ao longo do curso, eu faço scalp. Mas quanto mais próximo dessas regiões, são regiões que eu considero de possíveis viradas de mercado. Mercado caminhando bem agora, já foi praticamente 2 pontos aí a favor do ponto de entrada lá no 8,25. Fiquei de fora, foi um erro operacional. Eu deveria
ter tentado segurar um pouco mais, mas em vista de quanto o mercado tinha caminhado, da insistência do fluxo comprador, foi o que eu tinha disponível de informação naquela hora. Eu já tinha tomado 2 stops tentando pegar esse topo. Inclusive, isso é um erro que é muito comum. Muitas vezes a gente tem marcado ali o ponto e você queima ali o seu stop emocional sendo estopado algumas vezes antes de chegar no ponto determinado. De qualquer forma, eu considero que esse dia e essa semana, de modo geral, foi uma semana atípica, uma semana com muita volatilidade. E a volatilidade, na minha opinião, só é inteiramente operável operando fluxo puro. Então, muitas vezes nesses momentos de volatilidade, você vai desconsiderar os seus pontos, vai desconsiderar a sua forma de operar normal e vai prevalecer ali o fluxo daquele momento, que é soberano, vamos dizer assim, sobre todas as outras formas de análise. Aparentemente, no 6,5 vem entrando força compradora, 6,25, 6,5, vamos ver se vai se confirmar. Não foi suficiente. Dessa área de negociação recente, nós estamos entrando numa zona de possível suporte até o 75. 75 pode ser o último ponto de suporte. Abaixo do 75 ele tende a cair rápido até o 2,75. Absorção aqui no 25, no 75. Perdendo 75 é possível fazer uma venda agora, buscando lá no 2,75. Realmente, 75 está tendo fluxo, mas olha como começa a ter absorção forte da venda aqui no 75. Então isso é um sinal de entrada para nós. Começou a brigar. Aqui pelo gráfico você vê que o mercado atingiu o topo lá nos 78,25 e veio caindo direto, sendo travado pela primeira vez na faixa do 4,75, 75. Agora é um ponto que eu começo a ficar de fora até entender melhor o que o mercado está tentando fazer. Ele chegou nessa área aí em que está tendo muita briga. Então, nesse caso, eu costumo dizer para os alunos ali que quando o mercado começa a brigar muito dessa forma, ele está num processo de construção do ponto de controle. Então é como se tivessem 2 exércitos ali se preparando para lutar, aqueles exércitos medievais, né, que os exércitos se posicionam um de frente para o outro. E não é interessante para nós, como um soldado único, entrar no meio ali perdido sem abraçar nenhum dos lados. É melhor você entrar quando a batalha já tivesse resolvido, um dos lados já tiver vencido praticamente a batalha, e você entra só para ajudar o lado vencedor. É o mesmo raciocínio aqui. Começou a acontecer isso, está tendo muita troca de lote, melhor ficar de fora. Melhor ficar de fora do que ficar tomando um monte de stop curtinho aí. Eventualmente você pode até acertar o lado, mas pelo risco-retorno não vale a pena. Então tentou uma vez, não conseguiu, espera um pouquinho, espera o mercado se definir e fica de fora. Esses momentos de saber quando ficar de fora é um dos fatores que eu acho que faz mais diferença ali para quem está começando a operar. Tentei fazer uma compra no 4,5 e não deu certo. Não foi executado. Mas perceba o seguinte, chega no 5,25 e já começa a travar aqui. Ele absorve um pouco de lote.
O mercado vem caindo aos poucos. Ainda nenhum sinal claro para mim de entrada. Mas perceba o seguinte, analisando o mercado, parece que está sempre mais fácil para o mercado cair do que subir. Então ele sobe, ele encontra a barreira, ele cai, ele consegue levar o preço. Então isso mostra a tendência agora, através desses pequenos detalhes, né? Olha aqui como ele começa a absorver 1.125 contratos na venda. Então isso dá uma indicação de continuação do fluxo vendedor. Colocaram 1.000 lotes aqui no 73. Vamos ver se vai segurar. Tomaram 74 e o fluxo renovou. Ó, os vendedores bateram 800, 900 lotes. 1.000 lotes no 73, 75. Vamos ver se o 73 vai segurar. Absorveram 1.000 contratos aqui no 73. Se tiver uma porrada forte aqui no 3,25, vale uma compra. Se não, a gente fica de fora. 73 sendo um ponto bem defendido aqui, ó. Chegou até o 3,75. Fluxo vendedor ainda se mantém no controle. Faça uma venda a 72, buscando a saída na VWAP a 71. Ok, foi executado mais uma operação rápida ali, a favor do fluxo. O fluxo vendedor ainda continua forte, então ele praticamente levou da máxima do dia até a mínima, sem parar. Tento fazer mais uma operação a favor da tendência, mas já aproximando ali de um ponto que começa a ficar mais interessante para os compradores. Nesse ponto aqui tem entrada compradora, você vê que eles estão tomando no 70, absorvendo 1.170 lotes. Já fico ali de olho para possivelmente sair ou no meu preço, foi executado, sair no 0 a 0. Pode ser que esse tenha sido fundo agora, ali no 70. Para mim já fica interessante comprar nessa região de 70. O 70 até o 68, apesar de ser uma região assim um pouco larga, considerando o tamanho da queda, já é uma zona de compra para mim. Então, dependendo do fluxo comprador que se mostrar agora nessa região, eu fico observando uma possível entrada.
Olha só essa negociação aqui, ó. 900 absorvidos, mais 845 agredidos ali. A partir do 9,25 já vale a compra, porque você sabe que é possível deixar um stop aqui na região do 8, do 7,75. Para comprar aqui no 70, seu stop fica muito longo. O stop correto ficaria aqui no 68, muito longo para mim. Mas é possível que eventualmente dê uma entrada mais clara. Acabamos de bater meia hora de mercado, meia meta batida com essa meia hora. Absorção aqui no 9,75, mas essa é naturalmente uma região de troca de lotes, então sempre vai ter bastante lote sendo negociado aqui entre os 70 e o 9,25. A região de compra foi confirmada, não entrei, acho que agora vendo o vídeo até deu alguns sinais claros, mas ali no momento eu fiquei receoso de entrar, mas confirmou ali é um ponto natural de compra mesmo, como eu comentei, dos 70 até os 68 é uma região de interesse comprador. Quando ele faz esse tipo de movimento, eu considero que a tendência aqui vem numa tendência de queda. Fez uma absorção na região de compra do 9,2570. Então nós buscamos pontos de pullback em regiões onde tem havido uma forte entrada de vendedores. Então primeira região 1,5, segunda região 2,5, terceira região lá no 4,75. Segurou aqui no 2, 1.055 contratos absorvidos. Caso faça uma venda nessa situação, o stop é sempre curto e o alvo vai sendo definido conforme a facilidade com que a operação vai progredindo. Agora entrou muito fluxo vendedor, 68 é a mínima de possibilidade de compra, né? Já deu para mim aqui a primeira entrada, seria do 8 até o 9,25, 9,5. Tentei fazer uma compra 9,5, 9,75, até o momento não consegui ser executado. Absorveram aqui 9,75, é um bom sinal. 1.000 lotes. Não conseguiram segurar. Aqui é uma zona de interesse comprador. Precisa agora ter absorção e agressão contrária. Mas a gente, nesse caso, já fica observando o seguinte: por que o mercado veio até o 2,5 e voltou a cair? Ele só fez um pullback para venda, então a tendência agora é que ele siga o fluxo vendedor natural. Então já começa a ficar um pouco mais atento para isso, porque apesar de ser uma região compradora,
ele pode começar a fazer extensões do range, que a gente chama isso. O ponto de compra está claro, mas ele sempre vai aos poucos aumentando esse ponto de negociação. Ele vai do 8, 8,25 até o 7,25. Daí vai do 7,25 até o 6,25. Então, aos poucos, os vendedores vão esticando o limite de negociação do dia. Então, para quem compra puramente pela zona de localização, você acaba ficando sempre numa armadilha operacional. Ó, agora, uma vez que o mercado saia da área de valor ali, o 68, 68,25 passa a ser um ponto de venda por pullback. Então, quando nós identificamos esse tipo de situação, ó, uma absorção grande do lado vendedor, que é a favor da tendência, esses pontos naturalmente podem se tornar pontos de entrada no lado vendedor. R$ 68 é ponto de venda. Ó, começaram a absorver aqui no 7,75. Chegou a bater no 67, que já pegaria aí 4 ticks, que é o alvo normal que nós estamos buscando no dia. Saldo do dia aqui, $287, 62% de acerto, 21 operações. Então foi exatamente no 68 a venda que eu chamei aqui agora. Na hora ali eu não peguei, mas agora a leitura ficou clara. Comprado a 66,5. Muito atento para estopar rápido e sair daí a partir de um ponto até o 68. 68 para mim é o limite, caso essa operação vá muito bem aí. Fluxo comprador tendo dificuldade nesse momento, ó, você vê que o fluxo vendedor renova muito fácil ali no 6,75, no 7. Isso não é um bom sinal normalmente. O que a gente quer é que ele brigue um pouquinho, mas consiga ir mais fácil. Então o que eu fico de olho é, ele tem que tomar os preços e renovar rápido aqui, ó, coisa que não vem acontecendo, ó, ele não tem tempo de renovar. Ele toma o 67 e já batem de volta.
tomo 67, batem de volta. Então ali talvez já fosse o meu limite para sair. Ainda vou tentando segurar, tentando dar espaço para o mercado trabalhar, não estopar muito afobado. Acabo saindo no preço, 66,5. Isso até para vocês verem como que é mais fácil operar a favor da tendência. Se eu entro contra a tendência, como é esse o caso, você precisa estar muito mais ágil ali para fazer o stop, para buscar o alvo. Enquanto quando o fluxo está com muito fácil assim de um lado, ele também segue essa operação de uma forma mais leve, né? Vendido a 6,25. Buscando aí novamente 4 ticks. Fui estopar, aliás, pegou meu alvo. Financeiro do dia subiu para 325. Então, pouco a pouco, sem afobação, sem querer fazer grandes coisas, só operando certinho ali com calma, eu vou, né, de pouco em pouco pegando essa meta. Mercado correndo mais do que eu imaginava. Faço uma nova venda tentando aproveitar esse fluxo contínuo. Isso não é comum, não é uma operação que eu faço normalmente, né, de ficar tentando pegar assim a favor do fluxo, mas nesse dia o fluxo estava muito claro, né, muito contínuo. O que vocês vão ver aqui é que eu não fico posicionado. Por exemplo, eu fiz uma venda exatamente na máxima do dia, saí com 4 ticks. Esse é o meu perfil operacional, eu não tento mudar muito isso. Por exemplo, para um operador que gosta de segurar mais, ele poderia estar posicionado até agora. A tendência ficou clara, a tendência está clara, mas eu não gosto de fazer, eu prefiro entrar e sair rápido dessa forma, buscando ali a minha meta, sem muita dor quando o mercado vai a favor, sem nada assim. O mercado chegou a caminhar 4 ticks a meu favor, fez uma pausa, eu coloquei meu alvo com 4 ticks e o meu mouse está posicionado ali para sair no preço, caso o mercado volte contra mim. Eu já não permito nesse ponto tomar um stop muito grande, eu simplesmente estou agora tentando acumular. Eu já considero que eu consegui acumular uma gordura ali, então eu vou tentando deixar o mercado trabalhar a meu favor. Se ele voltar contra, eu saio. Acabou indo mais do que eu gostaria. Estopei. Então aqui você vê uma exaustão da agressão, né? Não teve nem grandes absorções aqui no 2,75. Simplesmente os vendedores foram escasseando conforme foi chegando próximo aqui no fundo. Eu já fico de olho agora que eu tenho uma entrada com uma certa precisão lá embaixo no 60,75, é meu ponto de compra. Eu já deixo uma ordem ali para garantir lugar na fila. Imagino que pela proximidade, esse ponto no 60,75 é um ímã natural. O mercado vai querer testar essa região. Faço uma nova venda com saída no 2,25. Ajustei a saída para o 2. Absorção no 2,25. Vamos ver como que o mercado vai se comportar aí. Ajustei um pouco mais para baixo a minha saída, tentando deixar o mercado correr. Ali no 2, ó, já aumenta a absorção compradora. Então eu resolvo e saio logo, garanto ali meu trade. O 60,75 é um ponto para mim de compra. Acredito eu, um ponto de virada do fluxo. O S&P tem se mostrado nesses últimos dias que muitas vezes ele volta um pouquinho antes ou passa um pouquinho mais. Então, como meu limite nesse momento é de operar com até 3 contratos,
eu venho muitas vezes fazendo um preço médio assim nos pontos que eu quero entrar para garantir a minha entrada e permitir que eu consiga fazer o trade. Chegou a tocar ali o 60,75, ainda não foi executado. Tento melhorar a minha oferta, consegui entrar. Ok, fui executado agora. Primeiro ponto de saída 1,75, segundo ponto de saída a 2. Absorveu ali no 60,75. Estou posicionado em 3 contratos. Executou uma parte dos meus lotes. Falta um contrato ser executado agora no 62. Ajustei para 2,25, para 2,5, para 3, tentando deixar correr esse último lote. Até que eu sou executado a 3, bato a minha meta de $500 e a missão cumprida para esse dia. Então perceba o seguinte, em determinados pontos o mercado sai correndo sem mim. Isso é uma coisa que de início eu sentia muita ansiedade, porque eu tinha a sensação que o mercado estava correndo e eu estava ali só assistindo, sem fazer nada. Hoje em dia eu já tenho um pouco mais de calma para esperar esses pontos. Muitas vezes eu até tento especular em determinados pontos quando eu vejo que eu consigo estopar bem curto, mas você vê aí que se você operar certinho, esperar os pontos que são determinados anteriormente, que vocês aprendem isso no curso, dá para fazer esse alvo, essa meta aí com uma certa tranquilidade. Então são $500 operando com no máximo 3 contratos. Foram poucas operações que são desse tipo de acertar na mosca. E que nós temos um certo controle sobre esses pontos. Vocês sabem como operar isso aí. O importante é ter uma certa calma. Uma coisa que eu gostaria de comentar. Vocês podem perceber até por essa operação que eu fui de no máximo dos 60,75 até os 63. Quer dizer, peguei 3 pontos aqui e o mercado correu bem mais. Só que esse é o meu perfil. Eu gosto de fazer isso. Eu me sinto confortável dessa forma. Então fecho o dia aqui com 68% de acerto, 19 trades positivos, 9 negativos, $500 de saldo. Então, por exemplo, o teste da Top Step, que você tem que fazer $1.500 em até 30 dias, você consegue fazer aí $500 em um dia com um pouco mais de volatilidade, sem se arriscar demais, sem ficar muito negativo e mantendo um pouco de controle sobre as operações. Vou fechando o vídeo por aqui. Obrigado pela atenção. Até a próxima.